A Caminho da Luz, Emmanuel, 7º capítulo, o povo de Israel. Israel. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. É um povo que veio unido, com muita religiosidade, que veio degradado para trabalhar o orgulho. E até hoje eles se mantêm isolados, não assumem os costumes, a religião, nem a língua do lugar onde eles vivem. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho. Dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Eles se acham um povo escolhido por Deus. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas de outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Então, eles são extremamente fraternos, se ajudam mutuamente. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho, mas sua existência histórica é uma lição dolorosa das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo para todos os povos do mundo. Ou seja, apesar de todo o mérito, pelo exemplo de solidariedade e de trabalho, eles sofrem muito pelas consequências do seu orgulho e do seu exclusivismo. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento. Por quê? O exílio na terra não pesou tanto a outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Então, a metáfora da Torre de Babel representa a inadaptação dos judeus à terra. E quando eles construíram a torre, segundo a lenda, isto foi mais ou menos há 300 anos depois mais ou menos, né? Depois da metáfora do dilúvio, eles construíram a torre para chegar a Deus, para impor a sua vontade. Aí os deuses, ou seja, os prepostos de Jesus, desceram e mostraram para eles a metáfora da diversidade de línguas, ou seja, os diversos povos. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, a mãe adotiva de Moisés, né? Cuja caridade fraterna o recolheu. Então, aqui um parênteses, né? A Termutes estava se banhando no rio porque ela era portadora de lepra. Quando ela viu Moisés no cestinho,
ela viu pelas roupas que ele era judeu, mas ficou tomada de amor por aquela criança. E quando ela pegou a criança nos braços, com tanto amor, ela ficou curada. Ou seja, o amor que ela sentiu a curou. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procure então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos diante dos seus irmãos e companheiros maravilhados. Moisés era um espírito elevado, não puro, elevado, que veio como missionário. Ele era muito querido pelo faraó, porque como todo espírito elevado, ele era muito carismático e com isso adquiriu todo o conhecimento dos egípcios. Portanto, ele tinha mais poder, digamos assim, que os sacerdotes egípcios, porque além do conhecimento dos sacerdotes, ele tinha a mediunidade. É quando então recebe dos emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Mandamentos utilizados por todos ainda hoje, né? Ele ensinou muito, inclusive em termos de saúde. Nós que ou não ligamos para o ensinamento quando deveríamos ligar, como, por exemplo, lavar as mãos ao entrar em casa, né? Coisa que tivemos que reaprender agora com a pandemia, ou coisas que não são mais necessárias, como a circuncisão, que foi muito útil, salvou muitas vidas na época, pela falta de higiene, né? Mas que hoje não tem mais razão de ser, né? Porque os hábitos de higiene mudaram para melhor, graças a Deus, né? Mas, como as pessoas seguem ao pé da letra, ao invés de saber a razão, ainda praticam. Antes de abandonar as lutas na Terra, na sagrada visão da Terra Prometida, Moisés lega, ou seja, deixa como herança, à posteridade as suas tradições no Pentateuco. Pentateuco, lembra, né? São os primeiros 5 livros, Penta 5, né? Do Antigo Testamento, ou seja, a Torá, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades por vindouras. Então, Pentateuco é considerado a base da revelação divina para o povo de Israel. Cada um dos 5 livros do Pentateuco tem sua própria ênfase e conteúdo distintos. Estamos só fazendo uma revisãozinha, né? O Pentateuco é de extrema importância, tanto histórica quanto teológica. Ele estabelece a base para a compreensão da história de Israel, sua relação com Deus e a revelação dos princípios e mandamentos divinos. Além disso, muitos temas e conceitos presentes nos livros subsequentes da Bíblia têm suas raízes no Pentateuco. Portanto, a compreensão do Pentateuco é essencial para uma compreensão abrangente da narrativa bíblica e da fé cristã. O Pentateuco possui uma relevância significativa para os cristãos hoje, pois seus princípios e lições continuam sendo relevantes para a vida e para a fé cristã. Os ensinamentos morais e éticos encontrados no Pentateuco fornecem um guia prático para os cristãos viverem uma vida justa e piedosa. O Pentateuco conta a origem de tudo,
a história dos patriarcas, a libertação de Israel do Egito, as leis cruciais e a preparação para a Terra Prometida são fundamentais para a religião judaica e cristã, delineando crenças, princípios e narrativas essenciais. Ele é composto pelos 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ele faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, sendo a base da Torá judaica. O livro da Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tanto na Torá judaica quanto na Bíblia cristã. Ele narra a criação do universo, a origem da humanidade, os primórdios, né, princípios das tradições religiosas judaicas e cristãs. Esse livro estabelece a base para a fé em Deus, o papel da humanidade e a relação entre Deus e as pessoas. Os principais acontecimentos da Gênese, né, do livro da Gênese, a Gênese inspira valores cristãos, a fé em Deus, a responsabilidade, prioridade à família, superação, arrependimento e perdão. Destaca a obediência à vontade de Deus para a plenitude da vida. O segundo livro, o Êxodo, ele inicia com a escravidão dos israelitas no Egito, revela a chamada de Moisés e descreve as 10 pragas do Egito que convencem o faraó a libertar o povo. Destaca-se a travessia milagrosa do Mar Vermelho e a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai. Esses eventos são cruciais na narrativa do livro Êxodos, porque destacam a libertação dos israelitas da escravidão do Egito e estabelecem os fundamentos da relação entre Deus e o seu povo. O terceiro, que é o Levítico, ele detalha as práticas e éticas do sacerdócio, delineando as leis para sacrifícios e purificação, essencialmente um guia para a santidade. Destaca-se o dia da expiação, simbolizando a reconciliação entre o povo e Deus, mediante os sacrifícios e as penitências. O quarto livro, que é o livro de Números, faz parte do Antigo Testamento da Bíblia e relata, eventos significativos na história dos israelitas durante o período do êxodo do Egito até a entrada da Terra Prometida. Números inicia com um censo da população israelita e documenta a jornada no deserto. Destaques incluem a rebelião de Corá, a serpente de bronze como cura e a recusa de Moisés em entrar na Terra Prometida. O livro explora a importância da obediência e fé. E Deuteronômio consiste nos discursos finais de Moisés, reiterando a importância da obediência à lei de Deus. Prepara o povo para entrar na Terra Prometida, renovando a aliança. Destaca-se o cântico de Moisés e sua morte antes de atingir a Terra Prometida, concluindo o Pentateuco com uma transição de liderança. Aqui a gente sempre acha esquisito, como é que eles dizem que esses 5 livros são de Moisés, Então, como é que Moisés descreve a morte dele? Nós precisamos observar que quando se diz livro de Moisés, não foi Moisés quem escreveu, porque hoje a gente dá ao livro o nome do autor, lá não, naquela época, o livro, não foi Moisés que escreveu, mas os livros foram escritos sobre Moisés,
Na época, o livro não era do autor, era do personagem. É importante entender isso, porque senão fica aquela dúvida, né? Como assim Moisés escreveu a sua morte? Não. A Torá ou o Pentateuco é sobre Moisés. Por isso é dito livros de Moisés. Ele não é o autor, ele é o personagem. Ok? Vamos voltar à nossa leitura. Desculpa. O judaísmo e o cristianismo. Estudando a trajetória do povo israelita, verificam-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, vamos lembrar que últimos tempos é século XX, é quando ele estava escrevendo, né? Procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, embora nos aproximando da realidade, com referência às interpretações, não lhes é possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Mas, e apesar da sua feição esfingética, ou seja, enigmática, misteriosa, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança, principalmente os salmos, né? Atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par, ou seja, ao lado do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva no sentido de primeira, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a lançar das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. Porém, o que mais admira naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que nutria sua fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões. Então, vamos lembrar que eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, mas eles criavam o politeísmo para satisfazer o povo, para que o povo entendesse melhor. O povo de Israel acreditava somente na existência de Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação de sua fé, contagiosa e ardente. Então, para a Cabala, 40 é o fechamento de um ciclo. Por exemplo, 40 semanas de gestação, fechou o ciclo, nasceu a criança, tá? Então, no caso, como a vida do ser humano na época era cerca de 30 anos, os 40 anos serviram para ensinar para a nova geração, né, que estava com eles,
a crença no Deus único. Por isso ele diz curso de consolidação da fé. Jesus seguiu todos os seus passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida. E foi ainda sob o palio, sob o manto, da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Então, nunca foram desamparados, percebe? Muito pelo contrário, recebiam ensinamentos através dos prepostos de Jesus. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, os judeus, assim como os outros, trouxeram os ensinamentos do planeta de Capela, de onde eles foram exilados. Mas, enquanto os outros mantinham esses ensinamentos guardados apenas para si, os judeus revelaram e lutaram para que todos soubessem esses ensinamentos. O grande legislador dos hebreus, Moisés, trouxe a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram levados a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destacam-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. A escolha de Israel. No reino de Israel, Israel significa transformação, tá? No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras sobre aquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Cordeiro porque é aquele que viria em sacrifício, E aí Jesus manteve todas as profecias, todos os prepostos que vieram, que falaram alguma coisa, ele manteve essa coisa para que eles entendessem que era ele que estava fazendo isso, que estava passando por aquilo, quem era ele, A cada século renovavam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário na sua vaidade orgulhosa, esperando-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi. Davi vem da tribo de Judá, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Vamos lembrar que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, E esse povo era a figueira seca, ou seja, não dava frutos. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente à compreensão em matéria de humildade e de amor.
Então, eles receberam os ensinamentos, receberam os profetas. Vamos lembrar que o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Ou seja, os humildes herdarão a terra, os simples de coração, os despojados de apego, coisas que eles não tinham, humildade. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Por quê? Por causa do orgulho. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião de todos os seus tronos e anjos, deveria humilhar todos os reinos do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, Cristo surgiu entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas. Confundia-se com os pobres e com os humilhados. Visitava as casas suspeitas para arrancar dali os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava para os simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário, apesar da sua crença fervorosa e sincera. Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, Daniel, Elias, Isaías, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então, ele é o símbolo de sacrifício, por isso é chamado Cordeiro de Deus. Como ainda não conseguimos ser irmãos nem dos nossos consanguíneos, né? Ainda não conseguimos amar o nosso próximo, ainda temos muita dificuldade de entender os seus ensinamentos. No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante do tempo. Em vão eles esperaram outro Cristo, nestes 2 milênios que ora vertem a termo. Até hoje temos os que dizem dirigentes de pessoas, cegos guiando cegos, falsos profetas. Emmanuel estava em 1938 dizendo do término do 2º milênio. Já estamos no 3º e muito pouco mudou, né? A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da vergonhosa tarde do Calvário. O escurecimento do céu nessa hora, né, que eles contam com raios, trovões, é uma metáfora também. Ou seja, esse fato foi uma sombra, foi um escurecimento, um peso que caiu sobre a humanidade por não ter entendido os ensinamentos de Jesus. Olha o que Emmanuel diz: um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém também acompanharam o povo escolhido em todas as diretivas
pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Então, essa sombra de não ter entendido acompanha o povo hebreu até hoje, com uma série de dificuldades. Quando Emmanuel escreveu esse livro, eles ainda não tinham pátria, não tinham um lugar para chamar de seu. 10 anos depois que ele escreveu o livro, ou seja, em 1948, é que eles separam uma parte da Palestina, chamam de Israel e dão ao povo hebreu uma terra. Israel continua a cultivar o Deus Todo-Poderoso de seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados no orbe inteiro. Então, ainda continua até hoje, né? Continuam com sua língua, com seus rituais, com sua crença, uma fraternidade entre eles. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraterna, mas também a mais ativa e exclusivista do mundo. Raça mais livre, internacionalista, porque eles foram para tudo quanto foi lugar. Foram para todos os países, né, todos os continentes, e não assimilaram, não assumiram, né, não assimilaram o lugar onde estavam. Ou seja, onde eles estivessem, eles eram judeus. Ativa e exclusivista por manter seu orgulho acima de tudo. Apesar de não ter uma pátria e apesar de todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha sua marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos fluem do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Então, jamais transformaremos a terra numa única crença, numa única religião, mas podemos transformar a terra numa irmandade que respeita a crença de cada um. Vamos pensar nisso? Assim ele termina o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.